Diga para ele, está tudo bem aí? Diga, Jesus te ama. Amém. Está calor, dá glória a Deus no calor, irmão. A igreja primitiva não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada. E adorava a Deus do mesmo jeito. Amém? Uma noite você não vai morrer. Vamos lá. Queridos irmãos, o livro do Êxodo, a palavra Êxodo significa saída. No hebraico, estes são os nomes, né? E no grego recebeu o nome de Êxodo, que significa saída. Esse livro está contando a peregrinação de 40 anos de Israel no deserto, ao comando da liderança do profeta Moisés e do irmão dele, o sacerdote Arão. Deus, ele realizou, e os teólogos eles são bem enfáticos ao dizerem que nenhum lugar do mundo até hoje, preste atenção, o Novo Testamento, os 27 livros, eles foram escritos 2000 anos atrás, só que o Antigo Testamento, ele tem 4000 anos de história. Então, durante 4000 anos de história, nenhum lugar do planeta até hoje recebeu tantos milagres como o Êxodo. A peregrinação no Horebe, no Sinai, em Refidim. E a partir do capítulo 16 desse livro, se você for observar, você vai observar que Deus manda um maná. Deus começa a sustentar, e não era para pouca gente não, irmão. Segundo Joséfo, que é um historiador judeu, que foi contemporâneo de Paulo, Joséfo diz que tinha 3 milhões de pessoas aqui. O Êxodo começa com Faraó preocupado. O capítulo 1 vai dizer que Faraó está preocupado, porque o povo multiplicou de tal forma que ele disse: se esse povo hebreu se juntar com uma outra nação e querer lutar contra nós, nós vamos perecer. Então, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio ao deserto, o crente cresce. Um povo inteligente. E esse povo cresceu, esse povo multiplicou de tal forma que os egípcios ficaram com medo. Porém, terça-feira eu estive pregando aqui sobre promessas. Foi uma bênção, Deus nos visitou com sua graça, falando sobre a carta aos Hebreus. E esse povo, além de ser um povo que multiplicou, era um povo que estava debaixo de uma promessa. E Deus disse a Abraão, lá no Gênesis, que esse povo passaria um tempo no Egito, mas que depois o Senhor o levantaria dali com sua forte e poderosa mão. É interessante que nada do que foi deixado, na verdade os egípcios pagaram a conta com juros e correção monetária, porque nada, nenhuma unha do povo de Israel ficou naquela nação. Olhem para mim, a partir do capítulo de número 10, você vai observar que Deus ele começa a mandar as 10 pragas, e quando essa nação, a nação do povo de Deus, a nação hebreia, ela sai do Egito, ela vem dali do Egito, o Egito é um país falido. Por quê? Porque as 10 pragas exterminaram a nação em todos os sentidos. Acabou com a economia, acabou com a agricultura, acabou com o sacerdócio, morreram os primogênitos, morreram os animais. Ou seja, o Egito foi uma nação falida. E vou mais além. Há uma profecia pela boca de alguns profetas que o Egito nunca mais seria a mesma nação, que nesse interim estava como sendo uma das maiores nações do planeta Terra. Interessante que por onde esse povo caminha, a promessa é tão enfática de Deus, e Deus é tão fiel para cumprir aquilo que Ele diz, que você já imaginou que as crianças cresciam, houve uma geração que morreu no Egito, mas uma geração que cresceu no deserto, e do caminho do Egito até Canaã, se você pegar o mapa, dá aproximadamente 600 quilômetros. 600 quilômetros é uma viagem daqui à cidade de Marabá. Esse era o percurso, que daria para fazer mais ou menos esse percurso em 3 meses a pé. Só que de 40 dias a pé. Só que a caminhada que era de 40 dias, por causa de desobediência, repita, desobediência, pecado, idolatria. Por causa desses 3 preceitos, principalmente, esse povo, numa caminhada de 40 dias, caminhou 40 anos. Eles ficaram rodeando no deserto. Moisés, o grande profeta, que está à frente desse povo aqui, ele tem 3 períodos, segundo a Bíblia, de 40 anos. O primeiro período ele passa 40 anos no Egito. O segundo período ele passa 40 anos com Reuel ou com Jetro, seu sogro. Ele passa 40 anos no deserto sozinho. Ali ele encontra Zípora e tem 2 filhos, Eliezer e Gerson. Esses são os 2 filhos de Moisés. E o terceiro período de Moisés, mais 40 anos, é juntamente ele e o povo. Então Moisés tem 40 anos no Egito, 40 anos junto com o povo. É interessante que quando Deus traz Moisés para cá, para esse inteirinho, o capítulo de número 18, já é um capítulo que Deus já providenciou muitas coisas.
Tem coluna de nuvem, tem coluna de fogo, sandália que cresce de acordo com o pé, já era para você ter dado glória, roupa que cresce de acordo com o corpo, e por aí vai. Deus providenciou muitos sinais. Se a pessoa, irmão, dá água para 3 milhões de pessoas, Moisés não tem água, toca na rocha, Moisés, que vai sair. E eu tenho certeza que não saía água quente, que você consegue beber água quente? Não, era água fresquinha, irmão, viu? Deus é um Deus bom. Tinha água, Moisés faltou comida. Interessante que no decorrer da caminhada, e olha que eles já tinham observado um mar abrir. Sentiram falta de tempero, eles vão fazer uma reclamação. Tu nos trouxeste de lá. Lá nós tínhamos coentro, cheiro verde, tempero, alho poró. Lembraram do tempero do Egito. Meu Jesus amado. Moisés olhou para o Senhor e falou: Senhor, o povo vai me matar. É uma assembleia, uma congregação muito grande. O que é que eu faço? Moisés, diga que o povo marche, diga que o povo prossiga. Estende o teu cajado, usa a tua autoridade. E o povo caminhou. Não tinha comida. Uma certa manhã o Senhor falou assim: fala para esses murmuradores, que amanhã de manhã, quando eles colocarem a cara para fora da tenda deles, para eles olharem, porque junto com o orvalho vai descer o maná. A palavra maná significa o que é isso? Por quê? Porque quando os israelitas saíram da sua tenda e pegaram o maná, eles olharam para aquilo que tinha jeito de coentro, branco como um coentro, e disseram assim: o que é isso? Daí vem o nome maná. Só que aqui Moisés, ele está estabelecido em um alto nível de comunhão com Deus. O povo está conduzindo, Deus está fazendo milagres e também está matando, viu, irmão? Não pense que Deus é só Deus de amor. Quando você pensar que Deus é só Deus de amor, tenha muito cuidado com isso, porque aqui mesmo no Êxodo está comprovado que esse povo, a terra abriu a boca e engoliu a vários. Deus matou. Deus permitiu que outras nações viessem fazer com que o povo viesse se arrepender. Miriam ficou leprosa e por aí vai. Só que aqui nesse texto, Jetro, repita comigo, diga Jetro. Fale forte, diga Jetro. Jetro é sogro de Moisés. E o capítulo 18 começa dizendo que Jetro ouviu. A fé vem pelo ouvir. E Jetro ouviu todas as maravilhas que o Senhor tinha feito atrás de Moisés. Oh glória! Deus é bom, viu? Estava orando em espírito. Olha só. E quando Jetro chegou, Jetro, ele era um sacerdote de Midian. A terra dos midianitas, geralmente quem foi que encheu essa terra, eles eram descendentes de Abraão. Então de alguma forma Jetro, ele tem algum parentesco com Moisés, porque Jetro e todos os midianitas vieram de Abraão, mais precisamente da sua mulher Quetura. Abraão não teve só Sarai e Agar, Abraão teve Quetura, e Quetura descendeu alguns filhos, e desses filhos veio o medianita, e Jetro, ou Reuel, ele era um descendente de Quetura. E esse homem sacerdote medianita, genro de Abraão, sogro de Abraão, chamado Jetro, ele vai vir a Abraão porque ouviu as grandezas de Deus. Quando ele chega, Moisés está bem estabelecido, Moisés está com grandes conquistas. E ele vai olhar para que ele chegou. A Bíblia diz que ele entra na tenda e Moisés relata todinho para ele, todos os acontecimentos, os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas. E Jetro diz assim: verdadeiramente Deus é contigo. Se você abrir a sua Bíblia, está com a Bíblia aberta, capítulo de número 18, versículo de número 3, pode colocar aqui para mim, irmã Sandra, por favor, para me acompanhar. Você vai ouvir dizer que ele vai dizer assim: ó, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, porque a palavra Gerson significa fui peregrino em terra estranha, e outro, Eliezer, o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou. Jetro, Moisés, quando vem buscar o povo, ele não traz a sua família. Preste atenção nessa informação. Quando Moisés vem ao Egito buscar o povo, ele não traz a sua família. Mas depois que está tudo bem, que Deus já realizou o milagre, cumpriu a sua promessa, o seu sogro agora está trazendo sua mulher, Zípora, e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Eles entram na tenda e ali eles têm uma noite repleta de conversa. Você já imaginou quando você chega no interior? Quem viajou esse julho aí? Levanta a mão. Ninguém viajou, irmão, esse julho? Levanta a mão, crente, pelo amor de Deus. Eu profetizo que até o final tu vai viajar, tá bom? Isso, pega, é sério. Quando tu chegou lá em Mocajuba, Abaetetuba, Igarapé Miri, Sumano, meu irmão, é muita conversa. É conversa, é isso, como é que está o interior, e anda de cavalo, e aquela coisa. Pense, a conversa foi grande. Só que num dia, presta atenção, versículo de número 13, o texto bíblico vai dizer assim, 18, 13, leia comigo. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés. Olhe essa informação.
desde manhã até o pôr do sol. Meu irmão, Moisés é legislador, juiz, profeta, co-sacerdote. Ele mostra os estatutos, ele mostra a lei, ele fala com Deus. Por exemplo, se tem algum homem que tem uma queixa, Moisés, eu quero uma queixa. Moisés vai diante de Deus e leva a queixa. Quando Deus quer falar com o povo, olha isso, ele não fala diretamente com o povo, ele fala com Moisés e Moisés passa para o povo. Isso aqui é tão interessante, irmão, que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela usa isso aqui até hoje, viu? Se você já foi católico ou conhece algum católico, todo católico ele tem que fazer confissão pelo menos uma vez no ano. Ele procura um padre, ele vai no confessionário. Quem conhece aquela igreja lá no Vero Peso? Tem a Casa das 11 Janelas. E bem aqui tem um museu. É 11? Igreja da Sé, muito obrigado. É uma catedral. Catedral da Sé. Lá naquela igreja, olhe para cá. Naquele corredor tem um confessionário que foi usado por João Paulo II. O Papa João Paulo II, que é muito idolatrado pelos católicos. Por quê? Porque uma vez no ano, você, se é católico, você tem que se confessar. Tem que orar e crer que o Papa, ou melhor, o padre, o bispo, o arcebispo, para quem tu se confessa, que ele não tem a língua solta, né, irmão? Tem algumas cidades do interior, olhe para mim, que alguém vai se confessar com o padre, e quando ele chega no açougue, todo mundo já sabe a vida dele. E olha só, esse contexto do confessar é bom e não é. Por quê? Porque essa questão do trabalho de confessar vai ser bom, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros. E agora não existe mais essa necessidade. Porque o católico ora a São Longuinho? Ele quer casar. Porque ele ora a Santa Rita para conseguir uma bênção. Eles usam os santos, que santo só é Jesus. Ajuda o pastor, pelo amor de Deus. Eles usam os santos como intermediadores entre eles e as causas que ele não pode conquistar. E é interessante que essa fé é tão pequena e esse Deus é tão culto que para cada causa tem um Deus. O nosso é tão grande. Interessante que Deus falou para Moisés: Moisés, olhe para mim. Quando tu chegar diante de Faraó, irmão, presta atenção. Quem é Faraó? É o dono do mundo. Quem é o Egito? É os Estados Unidos da América. Quem tem mais força que o Egito? Responda para mim, quem tem mais força que o Egito nesse contexto aqui? Força bélica, força de arma, quem tem? Fale, irmão. Ninguém. O Egito manda no mundo. Aí Deus, parece brincadeira de Deus. Olha isso aqui, olha para mim aqui. Deus fala para Moisés pegar um pedaço de madeira, um cajado, e ele fala assim: vai lá e enfrenta Faraó. E Moisés fica tão fora de si, Gabriel, que ele fala para Deus assim: quando eu chegar diante do dono do mundo, quem eu digo que me enviou? Levante a mão, por favor. Isso, só fala se todo mundo levantar. Isso, diga para ele que o eu sou me enviou. E uma das vertentes, irmão Valdez, dessa palavra eu sou no hebraico é arrié, ser arrié. Levante a mão, não terminei, irmão. Que significa: eu sou o que você precisar que eu seja. Aleluia. Foi por isso que diversas vezes ele se revelou como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Elohim, o Deus que está ali, Jeová Nissim, o Deus da bandeira, Jeová de Sabaô, Senhor dos exércitos, Jeová de Sidqueno, o Deus da justiça. Moisés, o que tu precisar que eu seja, eu vou ser. Eu sou o que tu precisar que eu seja. Só que preste atenção. Primeiro ponto que eu olho aqui, eu não vou conseguir chegar até ao final, mas eu vou até onde dá. Vai te abanando aí que Deus vai te dar um galardão maior. O trabalho de um líder é algo assim. Já pensou, irmão? Capítulo 18, versículo 15, irmã Sandra. Acompanha comigo esse texto, por favor. Capítulo 18, versículo de número 15. Respondeu Moisés a seu sogro. O sogro observou, olhe para mim, que desde manhã até o pôr do sol, imagine a fila, irmão, e era todo tipo de problema. Tinha problema grande, tinha problema médio, tinha problema pequeno e tinha fuxico. Isso, poupe o seu pastor de algumas coisas. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Um homem da tribo de Gade e um homem da tribo de Isacar. Chegava a vez dele, o que foi? O carneiro dele mordeu meu carneiro.
Já pensou um negócio desse, irmão? E Moisés lá com sangue quente, e era todo nível de pecado, era todo nível de problema, e o sogro olhando. Jetro vai aparecer aqui, Reuel, que significa amigo de Deus no original, vai aparecer aqui para dar uma aula para Moisés de administração, para mostrar para Moisés que o reino de Deus, ele não funciona só, que o reino de Deus, ele é um conjunto. Se você olhar as metáforas paulinas, família, coletivo, igreja, coletivo, casa, coletivo, árvore, coletivo, tudo é coletivo. Por quê? Porque o corpo não é o pastor, o corpo somos nós. A igreja não funciona com um homem. Deus não adornou um sacerdote, Deus adornou o corpo, Deus adornou a igreja. Para uns ele deu dom de ministério, para outros ele deu dom de serviço, para outros ele deu dons espirituais. Qual é o fim proveitoso de tudo isso, pastor? Crescimento do reino, desempenho do seu serviço, até que todos cheguem ao pleno conhecimento do quem é Cristo. Agora preste atenção, esse versículo aqui, Moisés vai dizer assim, ó: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Olhe para o seu irmão rápido. Olha, irmão, e fala assim: o véu foi rasgado. Antigamente, olha para mim, antigamente tu pecava, vamos dizer assim, irmão, acho que os católicos me odeiam. Eu não estou falando mal dos católicos. Entenda uma coisa comigo, nós não condenamos pessoas, nós condenamos práticas erradas. É diferente, eu posso não concordar com a teologia dele, mas eu amo ele como irmão, viu? E antigamente, quando tu pecava, tu tinha que chegar diante da santa, pagar a tua promessa. Se tu é macumbeiro, eu estava caminhando bem aqui no canal novo, que hoje estava tendo campeonato de pipa. Quem viu? Alguém viu o campeonato de pipa que estava tendo aqui no canal? Quase o carro não passa lá, irmão. Mais de 30 pipas no céu e não tinha como passar. E outro dia eu caminhando aqui, 5 da tarde, quando eu vi um carro branco, parou. Desceu um homem forte e um meio magro. Aí olharam para a mata, olhou para a esquerda, olhou para a direita, viu que não tinha ninguém, tirou uma pipoca e jogou. Olha a macumba ao ar livre. O que ele está fazendo? Pagando alguma promessa para a deidade dele. Então, se eu quisesse chegar diante de Deus, eu tinha que chegar com o meu pastor, eu tinha que chegar com o meu santo, eu tinha que chegar com a minha entidade. Só que quando Jesus está na cruz, a Bíblia diz que ele dá um grito. Ele diz assim, ó: tetelestai em grego, que significa está segura. A partir do momento que Jesus abre a boca, Douglas, e diz tetelestai, isso é tão forte que o véu de 1 tonelada que tem no templo, dividido o santo dos santos lugar, a Bíblia diz que esse véu rasga de cima a baixo. Olha para o teu irmão rápido e diz para ele assim: você não precisa do pastor, você não precisa do evangelista e muito menos de São Jorge. É só colocar o joelho no chão e falar que está. O acesso está livre. Aleluia. O acesso está livre, irmão. Olha para ele rápido. Pergunta: tu já orou hoje? Já viu o WhatsApp? Eu tenho certeza. Já viu o Instagram? Eu tenho certeza também. Já viu o Facebook? Também tenho certeza. Mas já orou? Outra coisa, já contou problema para fulano, já contou problema para o político, já contou problema para o filho, já contou problema para o pai, mas você não contou ainda o problema para o eterno. Aleluia. Muito bem, versículo 16, por favor. Olha só esse texto aqui, irmão. Repita comigo, diga assim: julgar e declarar estatutos. A missão de Moisés era extremamente difícil. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus. O que é que acontece no capítulo 20? Em frente, Moisés vai subir no monte, não para fazer campanha, mas para receber a tábua da lei. Moisés recebe a lei de Deus. E quando ele desce, capítulo 21, 22, 23, 24, 25, começa a construção do tabernáculo. Mas do capítulo de número 21 até o capítulo de número 24, você que estuda direito, você precisa ler, decorar, aprender todos esses capítulos, porque ele fala de todas as leis. Olha isso aqui. A missão de Moisés era tão difícil que ele precisava julgar e declarar. O que significa julgar e declarar? Orientar e ensinar.
Essa é a missão de um sacerdote. Você já pensou se uma ovelha chegar comigo aqui e me perguntar algo da Bíblia, e eu falar assim para ela: meu filho, volta para tua casa que eu vou orar e Deus vai me revelar? Não, a missão do sacerdote é conhecer o livro que ele trabalha como manual. Deus deixou cada pastor, Deus deixou cada bispo, Deus deixou cada padre com um manual. Todo mundo precisa da sua ferramenta. Do médico é o bisturi, do advogado é o vadimeco, do pastor é o quê? São as escrituras. Moisés precisava ter a lei. Irmão, presta atenção, por que isso é importante? Se julgar e declarar significa orientar e ensinar. Um pastor que não conhece as escrituras vai conduzir o rebanho como? Com seu achismo, com seu relativismo, que já foi dito aqui, e com as suas filosofias. Só que o problema é que o meu achismo não te salva, a minha filosofia não te muda, o meu relativismo te piora. E o que é que me faz crescer? Bíblia. O que é que me faz crescer como cristão? Bíblia. O que é que me orienta? Bíblia. O que é que me ensina? Bíblia. Olhe para mim aqui. Muitas pessoas almejam estar aqui, porque querendo ou não, aqui é uma vitrine. Aqui tem regalias. Se o evangelho fosse só peia, ninguém queria estar aqui. Tem as regalias e todo mundo gosta de regalias, sim ou não? Esse negócio de você dizer assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, papo furado. Todo mundo quer ser reconhecido. Nós queremos ser reconhecidos. O ser humano tem uma necessidade dentro da natureza dele de ser reconhecida. E Moisés estava fazendo o que aqui? Como é que ele vai fazer isso? Moisés precisava estar atento. Toda hora tinha problema, toda hora tinha dificuldade, toda hora casamento. Era gente querendo divorciar. Você já pensou que tem casal que chega diante de uma situação tão difícil diante de um pastor, e se o pastor não tiver na orientação de Deus, uma palavra errada que o pastor dá fora do lugar, aquela família se destrói? Uma palavra errada que eu dou aqui pode comprometer a tua vida e o teu crescimento. E outra coisa, olhe para mim aqui por favor. Como o nosso povo, me perdoe a sinceridade, como a maioria do nosso povo não gosta de estudar a palavra, vou falar para você da glória, que é verdade. Como o nosso povo, crente, cadê os crentes? Não gostam de estudar a Bíblia, não vão dar glória? Confirma que é verdade. Não gostam de estudar a Bíblia, eles são levados por aquilo que o pastor fala. Ah, meu pastor falou. Tem uns que vão tão além, que a palavra do pastor parece que tem mais poder que a palavra. Não, meu pastor me ensinou. Não, meu líder me ensinou. Não, a irmã que cuida de mim me falou. Ela é mulher de Deus. Meu irmão, isso é muito perigoso. Por que isso é perigoso? Se esse homem ou se essa mulher que te orienta, que te ensina os estatutos, é crente, temente a Deus, amém. Mas Jesus liberou uma palavra em Mateus 23, que ela está guardada no meu coração. Ele disse assim, ó: guias cegos não podem conduzir ninguém, porque ambos cairão num abismo. Moisés tinha que estar apurado, porque todo dia tinha problema. Sim ou não, irmão? E aqui não é ovelha, aqui não é carneiro, aqui são vidas, aqui são famílias, aqui são pessoas. E outra coisa, esse rebanho, para você dar um glória, ele tem dono. E o dono dele não é pastor humano, o dono dele não é pastor Narciso, o dono dele é Jesus Cristo Nazareno. Capítulo 18, versículo 17. Repita comigo e diga assim: orientação. Escute, olhe aqui para mim. Deus sempre colocará na sua vida alguém para te fazer uma crítica construtiva. Ninguém gosta, né? Se eu falasse que Deus ia colocar uma pessoa para profetizar uma bênção, você ia dar glória a Deus. Mas olha isso aqui. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Olha isso, irmão. Não é bom que... Um conselho: não aceite críticas de quem não te conhece, de quem não convive contigo e de quem não sabe quem você é. Vou falar de novo. É muito fácil alguém olhar para a tua vida e falar assim: está errado. Ele te conhece, ele cuida de ti, ele sabe quem tu é. Mas Moisés conviveu 40 anos com Jetro. Aleluia.
Moisés conviveu 40 anos com esse homem. Quando ele olha aquelas... Você já ouviu falar um ditado que falam aí fora? Que a nossa vida é como... Quem está de fora é como um jogo de xadrez. Quem está de fora vê melhor. Tu tá vendo duas pessoas jogando xadrez aqui? Quem está aqui da lateral consegue ver todas as jogadas, e quem está jogando não consegue. É incrível isso. E Jetro observou, e ele veio dar um conselho na direção. Versículo 18, pode ler. Deixa a Bíblia falar com você. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Sem dúvida, se tu continuar assim, tu desfalecerá, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Olha para o teu irmão rápido. Deixa no versículo 18. Olha para o teu irmão rápido. Olha, pelo amor de Deus, meu irmão, e fala para ele assim: tu só não podes fazer. Olha para ele, melhora que ele vai entender agora. Diga assim: tu precisa de mim e eu preciso de ti. Quanto mais abanar, mais eu vou pregar. Olhe para cá. Tu só não pode fazer. Moisés está olhando. Meu irmão, Deus trouxe esse homem, irmão Valdez, de longe. Porque, Rafael, a conduta desse povo estava em risco. Moisés estava colocando em risco, por causa que ele pensou assim: Deus só fala comigo. Olha o que o Senhor falou no capítulo de número 20. No capítulo de número 17, 18. Moisés, marca o monte. Só tu sobe, nem Arão sobe, nem os sacerdotes sobem, nem os levitas sobem. Só quero que tu suba. Moisés é acostumado só ele falar com Deus. Só que a promessa de Deus não era para encher Moisés somente. A promessa de Deus era para encher todo o povo. Vossos filhos e vossas filhas profetizar. Moisés, por algum momento, por ele falar face a face, por o monte fumegar e ele está ali, por o rosto dele resplandecer, ele pensou o quê? Eu sou o cara. Deus fala comigo. Ninguém tem tanta intimidade com Deus como eu tenho. Tem pessoas que começam a crescer um pouquinho espiritualmente. Olhe para cá. Elas começam a evoluir um pouquinho espiritualmente. Ela pensa que não precisa mais do irmãozinho humilde. Oh, meu irmão. Aquele homem olha aquele negócio, ele fica olhando. Rapaz, mas esse homem vai morrer. De 6 da manhã até pôr do sol, esse homem resolvendo pepino. Ele vem cá, Moisés. Posso te falar uma coisa? Fala. Tu só não pode fazer. É pesado para um só. Porque quem tem que fazer é quem? É o corpo. Só que presta atenção, repita comigo, diga assim: estratégia. Moisés vai continuar fazendo as mesmas coisas. Coloca o versículo 19. Versículo 19. Já tu vai falar assim: ouve as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas perante Deus, levando as causas do povo. Versículo de número 20. Ensina os estatutos e as leis. Presta atenção que Moisés vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que Moisés vai fazer o quê? Ele vai aprender a delegar. Ele vai aprender. Só que tem um texto aqui, versículo 21. Aqui que está o problema, ó. Procura dentre o povo homens capazes. Olha para o teu irmão e fala para ele: tu é capaz. Segura olhando para ele e diga assim: mas tu não quer. Oh, glória. Voltou a energia? Vocês querem a boa? Eles vão demorar quanto tempo? Não tem tempo estimado? Irmãos, vocês querem o final da mensagem? Próximo capítulo. Ele acabou de dizer que ele vai ter o pessoal da CELPA estar aí na frente. Eles vão precisar desligar tudo. Então, se você quiser ouvir o resto da mensagem, domingo que vem, mesmo horário, mesmo canal.